Oi, gente. Bom dia, eu acho, pelo horário. Meu nome é Fernanda. Eu decidi começar esse canal aqui no YouTube pra documentar um pouco realmente da minha vida. Já faz um tempinho que eu saí das redes sociais. Foi uma decisão que eu tomei para esse ano, pra questão do meu bem-estar mesmo, de saúde emocional. Mas eu senti falta de documentar tudo que eu tô vivendo, a jornada, e então eu pensei em criar esse canal. E aí eu ainda não tenho um tema definido, para ser bem sincera, mas vai ser mais sobre a minha vida mesmo, sobre o que eu tô passando. Então eu decidi começar esse canal pra documentar, como eu disse, tô sendo redundante. Eu não tenho nenhum roteiro, não tenho equipamento adequado, mas a gente tem que usar o que a gente tem. E pela graça de Deus, o principal a gente já tem. Então eu vou usar isso. E bom, vamos começar. Meu nome é Fernanda. Eu sou de Minas Gerais, sou casada, sou cristã. E eu fui muito inspirada para começar esse canal, na verdade, vendo os vídeos da Luísa Nogueira. Eu maratonei os vídeos dela esse ano. Foi assim um encontro mesmo de Deus, porque eu senti muita falta de ter referências femininas que tivessem os mesmos princípios, as mesmas crenças, os mesmos pensamentos. E eu me identifiquei muito com ela, e ela inclusive ela incentiva muito a gente documentar a vida, e eu nunca tinha tido essa percepção. Eu nunca fui muito de me expor em redes sociais, eu nunca fui muito a favor disso, mas vendo os vídeos dela eu achei incrível, porque eu conheci ela esse ano e ela tem 2 filhos. E vendo os vídeos dela passado, a gente vê os filhos delas pequenininhos e agora já grandes. Não tão grandes, né? Mas mais velhos. E eu achei muito legal, porque tá registrado isso. E eu sou a filha mais velha da minha família. E na minha época de criança, meus pais não tinham muitas condições financeiras. Então, eu falo de mim mesma, eu não tenho registro de mim pequena, eu não tenho fotos, eu não tenho nada disso, eu tenho pouquíssimas fotos, pouquíssimos registros, porque era uma condição de vida mais difícil, né? E hoje, sendo adulta, às vezes eu queria saber como que eu era, né? Quais eram os meus gostos, que tipo de roupa eu usava, e eu não tenho esse documentário, digamos assim, eu não tenho esses documentos, não tenho essas fotografias. E eu falei, poxa, eu quero tentar fazer isso, eu quero tentar documentar todos os processos que eu tô vivendo. Tá sendo tudo muito novo pra mim esse ano, mas eu sei que Deus tem um propósito em todas as coisas, e eu acredito muito nisso. E eu quero realmente poder olhar pra trás e falar, oh, passou, né? Conseguimos, e eu anseio muito por isso. Como eu disse, eu sou casada, não sei se a gente pode falar ainda recém-casada, mas sou casada há 3 anos. Eu sempre fui de uma cidade vizinha, a gente veio para uma outra cidade próxima. Foi um início desafiador para mim, porque eu sempre fui muito família, muito caseira. E vim para uma cidade que eu não conhecia praticamente ninguém, não foi fácil, não tá sendo fácil, mas eu entendo que o Senhor nos trouxe para cá e tem um propósito. Eu tô me apegando muito à ideia de que tudo que a gente tá vivendo tem um propósito. E eu quero viver essa jornada e documentar aqui. Bom, acho que no primeiro momento de apresentação é isso. Eu vou falar um pouquinho do porquê que eu decidi não estar mais nas redes sociais. As minhas redes sociais ainda estão lá,
Eu ainda tenho um Instagram ativo, tenho um TikTok que eu praticamente não postei nada, mas tenho ativos as redes, mas eu não acesso mais. Esse ano eu determinei isso porque eu tava sendo muito bombardeada de notícias e muitas vezes não notícias boas, e isso tava me fazendo entrar em pânico. Eu tava ficando com medo de tudo. Medo de sair na rua, medo de pegar alguma doença, medo de... E a maioria das reportagens que são publicadas são muito apelativas. E tendo uma saúde mental, às vezes, vulnerável a isso se torna muito maior. E na realidade que eu não tava conseguindo administrar isso bem. Eu trabalhei durante muito tempo em um hospital. Eu não sou enfermeira, mas eu atuava no RH do hospital. E eu atuei no cenário de pandemia, então eu tive muito contato com os enfermeiros, com os médicos e todo aquele caos que a gente viveu. E eu acho que isso, de alguma forma, me traumatizou, me fez ter um medo surreal, assim, de doença, dessas coisas. E tá nas redes sociais, e não sei, a gente fala que o celular ouve, né, tudo que a gente fala. E aí, o que acontece? Eu percebi que tudo que aparecia pra mim nas redes sociais era tudo muito voltado à doença, a pandemias, a epidemias, a surtos. E eu tava ficando com medo de viver. Eu tava com medo de tudo. Tudo me dava medo. E eu falei, gente, eu não posso viver assim, não tá saudável pra mim, não tá saudável pras pessoas com quem eu convivo. Tava me afetando muito. E aí eu falei, coloquei literalmente na ponta da caneta quais benefícios a rede social me trazia. E lógico que eu gostaria de ver o que minhas amigas que moram longe tá passando na vida delas. Tinha perfis que eu gostava muito de acompanhar, de ver mesmo, mas pondo no papel, os malefícios estavam muito maior. Então, eu decidi, eu geralmente sou aquela pessoa que, eu começo sempre um projeto numa segunda-feira ou num domingo, eu tenho isso. Mas quando eu coloquei diante de Deus essa questão da rede social, foi muito assim, foi muito clara. E eu lembro que a gente estava no meio de uma semana, eu falei assim, ok, vou sair. No início foi muito difícil. No início eu fiquei em abstinência, né? Eu pegava o celular e procurava o Instagram, o TikTok. Eu realmente, no início foi muito difícil. E foi aí que eu percebi o quão viciada eu estava. Mas depois que passou a primeira semana, eu falei, cara, não tá tão difícil, não tá me fazendo tanta falta. O que eu sinto falta muitas vezes é que, assim, às vezes perfis de loja, de entretenimento, N situações, as pessoas hoje não publicam mais nada no Google. Não publicam nada no Google, é muito Instagram. Então, assim, às vezes, você viu que vai ter algum festival, não sei aonde. Eu falo, não vi. Você viu que vai inaugurar? Eu não vi. Então, e as pessoas até ficam assim, como assim você saiu do Instagram? É como se a gente estivesse tomando uma partida contra, né, ao que o mundo tá hoje em dia. E de fato é. Mas, gente, foi tão bom pra mim, pra minha saúde mental, assim, foi muito bom. Eu gostaria de falar que assim, eu saí das redes sociais e comecei a ler mais, eu comecei a fazer um curso, não comecei nada disso. Não foi assim pra mim. Eu só saí das redes sociais, eu lidei com a falta que me fez no início, que foi difícil, mas eu percebi que eu tenho muito tempo. Eu consigo ter tempo, assim, para as coisas. Porque antes a gente fala, não tenho tempo para isso, eu tenho para aquilo. Não temos. A verdade é que a gente tem tempo. A gente arruma tempo para aquilo que a gente quer, que a gente precisa. Lógico que as 24 horas para mim não é as mesmas 24 horas talvez para alguém
que está numa dificuldade financeira muito maior, ou para alguém que tem privilégios muito maior. Eu não concordo. A Roberta Vincent, eu acho que ela até viralizou um trecho de uma pregação dela. É alguém que eu acompanho muito também, e eu concordo plenamente. Nem todo mundo, as 24 horas não é igual para todo mundo. Cada um tem sua realidade. Mas eu falo, em questão das redes sociais, pra mim, eu percebi que sim, eu tinha tempo pra muitas coisas que eu falava que eu não tinha tempo, mas eu estava distraída com as coisas das redes sociais e que não me agregava em nada. Eu tenho passado por algumas batalhas emocionais na questão da saúde mental. Talvez, eu não sei se pra frente eu abro isso, porque é algo que eu ainda tô enfrentando. Mas eu falo que ter saído das redes sociais foi muito bom pra mim. Todo mundo que eu falo que eu saí, as pessoas ficam, mas por quê, né? Não entende o motivo, não acha justificável. Mas eu acho que se algo te incomoda, se tem assim, uma cisma, digamos assim, eu devia sair, faz o teste. Faz o teste. Eu fiz, a minha intenção é ficar até o final do ano, sem rede social, sem Instagram, sem TikTok, sem rede social. E eu, sinceramente, eu não sei se eu volto. Porque tá muito bom, assim. Lógico que eu gostaria de estar vendo as viagens das meninas, os bebês que estão nascendo. Mas, como eu disse, eu acho que os malefícios da rede social são ainda muito maiores para mim. E nós precisamos, como mulheres, entender o nosso momento, entender os nossos processos. E eu entendi que nesse momento, para mim, não é legal estar na rede social. Então, por isso eu preferi sair. E não me arrependo. Eu falo que essa decisão é até o início de algo que eu tenho visto muito em vídeos, as mulheres que eu acompanho, porque assim, hoje eu tenho um YouTube e eu consumo, assim, até bem, porque o meu trabalho hoje, ele me permite ficar com fone, às vezes, trabalhando. Então, às vezes eu tô trabalhando e tô ouvindo. Até o Espírito Santo tem me falado pra começar a diminuir isso, porque às vezes a gente fica fazendo várias coisas ao mesmo tempo e a nossa cabeça fica inflada, né, de muita informação. E às vezes a gente tem até que se policiar, desculpa, que às vezes a gente troca um vício por outro vício. E eu percebi que eu tava fazendo isso. Eu tirei o Instagram, mas eu tava, de alguma forma, me apegando a outras coisas, a streams, a filmes, a séries. Eu falei, opa, eu tô só substituindo, tá trocando 6 por meia dúzia. E aí foi onde eu tive que recalcular a rota. Então eu tô tendo sempre que me policiar, porque o meu cérebro tá tão acostumado a ter essa distração, esse vício, que às vezes eu tirei o Instagram, mas eu tô colocando outra coisa no lugar. Então eu preciso estar sempre atenta, né, como cristã, sempre pedindo o apoio do Espírito Santo para estar ali me ajudando a ter essa percepção maior do que Ele quer para minha vida, do que é bom para mim, para eu não me perder nos meus posicionamentos. Porque não é só se posicionar, mas é se manter fiel a esse posicionamento. Porque às vezes a gente fala, eu vou fazer X coisa, não vou mais fazer isso. E aí você não faz necessariamente aquilo, mas aí você tá fazendo outra coisa que no final tá tendo o mesmo cunho, o mesmo gatilho que o que você deixou de fazer. Então a gente precisa estar muito atento a isso. Mas o que eu tava falando antes foi até em questão das mulheres que eu tô acompanhando, desse reposicionamento, desse realinhamento, sabe? Então talvez eu acho que aqui no canal eu vou trazer muito desse assunto, dessa redescoberta em mim. Foi um prazer estar aqui com vocês. Então talvez eu traga mais sobre esse assunto aqui no canal. Eu não tenho os melhores equipamentos, eu não tenho microfone, eu não tenho câmera. Tô fazendo tudo pelo meu celular, que não é um celular bom. Gente, me desculpe, minha garganta tá toda hora seca. Eu não sou muito de fala. Acho que isso vai ser até bom,
Toda hora tá passando carro, eu tô no estacionamento aqui, a gente vai pro culto agora. Meu marido já entrou pra organizar algumas coisas e eu tô esperando dar o horário pra entrar, e aí eu decidi usar esse momento, que é o que eu tenho. Mas eu espero muito conseguir ter uma constância de postagens, de vídeos. A minha intenção é realmente documentar para quem sabe daqui a alguns anos eu poder revisitar esses vídeos, poder ver naquilo que eu consegui melhorar, naquilo que eu ainda preciso melhorar. E quem sabe, eu não sei, talvez eu consiga contribuir para alguém que tá passando pelo mesmo que eu tô passando. E assim como eu tô sendo muito inspirada, muito edificada mesmo com os vídeos que eu tenho visto, eu espero de alguma forma poder ser assim para algumas outras meninas. E quem sabe, né? A gente, como a Luísa mesmo fala, encontrar mulheres que tenham o mesmo pensamento, os mesmos princípios, e criar uma rede de apoio, porque eu sinto que nós que temos essa característica de pensar muito, de ser muito melancólica em tudo, né? Igual os temperamentos, eu não sei se rede conhecimento de todo mundo, mas existe 4 temperamentos, e os melancólicos têm costume de ser muito pensativos, de refletir sobre tudo, e a gente tem a cultura de se isolar também. E o isolamento não é bom para ninguém. Deus não nos fez para ficar sozinho. Deus não nos fez para nos fecharmos numa caixinha. Pelo contrário, a palavra de Deus fala pra gente viver em comunidade, em congregar, em estar na igreja, estar ativa. E eu espero de coração que de alguma forma, quem sabe no futuro, isso que eu vou publicar hoje possa ajudar alguém lá na frente. E principalmente para mim mesma, para minha família, que ainda está sendo construída, ainda não tenho filhos, mas quem sabe futuramente. E eles vão poder visualizar via vídeo, saber as vozes que eles tinham, saber as roupas que eles vestiam, onde eles moravam. E é isso. Espero de alguma forma que tenha ajudado alguém. A minha intenção não é para garantir visualizações, não é nada disso, mas realmente documentar. Foi um prazer estar aqui com vocês. Beijinho e até a próxima.